Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda, daquelas que a gente faz com base nos materiais que chegam pra gente. Hoje, o mergulho é em textos que falam de temas conhecidos, né? Tipo Tantra, Yoga, mas olha, por um ângulo bem diferente. E eu diria bastante complexo. É verdade, um ângulo bem específico. Pois é. As fontes que a gente tem aqui descrevem a Kundalini não só como aquela energia adormecida, sabe, lá na base da coluna, mas como algo a mais, um logos, quase como um verbo, um princípio que organiza as coisas dentro da gente, sabe? E ligado à própria criação do universo material, que essas fontes atribuem a uma figura que eles chamam de demiurgo. Exatamente. Nossa missão aqui, então, é tentar entender essa interpretação tão particular. O que essas fontes realmente dizem sobre o objetivo dessas práticas? Quais seriam os perigos, segundo eles? E qual o caminho que eles indicam para um tipo específico de pessoa que eles chamam de víria? Bom, vamos começar a desenrolar essa história. Isso. E é crucial entender logo de cara, né? Que estamos falando de uma visão esotérica bem específica, parte de um sistema maior chamado sabedoria hiperbórea. E o ponto fundamental é que essa visão ela bate de frente com o que geralmente se pensa sobre yoga e tantra, seja no senso comum ou mesmo em outras escolas filosóficas, sabe? Bate de frente como? Bom, enquanto a maioria das pessoas busca a união, a integração com o divino, com o todo, com o cosmos, essas fontes veem essa fusão como uma espécie de suicídio espiritual. É um termo forte, né? Nossa, suicídio espiritual? Bem forte mesmo. Pois é. O objetivo aqui é radicalmente o oposto. É a separação total. A individuação absoluta. É buscar um isolamento consciente daquilo que eles chamam de criação, a obra desse tal demiurgo. Certo, então vamos começar pela Kundalini. A imagem que todo mundo tem é a da serpente de energia, né? Enrolada lá na base da coluna. Mas o que essas fontes dizem de diferente sobre ela? O que seria esse logos? Então, para eles, ela é o próprio logos criador, a força que plasma, que dá forma às estruturas do corpo humano. Seria uma expressão microcósmica, um reflexo interno daquele logos cósmico ou solar, que por sua vez está associado a esse demiurgo, o criador do mundo material que a gente conhece. Ah, entendi. Uma espécie de correspondência. Exato. E dizem que ela está adormecida justamente porque o microcosmo, o ser humano individual, já está pronto, entende? Já foi criado de acordo com o plano original. O trabalho dela, nesse sentido, está feito. Ok, faz sentido dentro dessa lógica. Mas e o despertar dela? Aí que está o ponto crucial. Ao despertar, para essa visão, a Kundalini não seria só uma energia bruta, sabe? Indiferenciada. Ela seria um logos ativo. Uma palavra que, segundo os textos, recita continuamente bijas e mantras. Bijas e mantras, tipo sons primordiais? Isso, como sons ou nomes essenciais que sustentariam a própria existência das coisas dentro dessa visão. E ela faria isso enquanto sobe pelo canal principal na coluna, o Sushumna, atravessando os centros de energia, os chakras, como o Muladhara lá na base, o Ajna entre as sobrancelhas, até chegar no Sahasrara no topo da cabeça. E qual a grande diferença prática dela ser um logos recitando coisas e não só energia subindo? O que isso muda no jogo todo? Muda tudo segundo essa perspectiva. É justamente essa natureza de logos, de verbo criador interno que levaria à fusão com o demiurgo nos tipos de yoga que eles classificam como esotéricos. Esotéricos seriam os mais comuns, os mais conhecidos. Exato, os mais conhecidos, praticados mais externamente. Ao recitar esses nomes essenciais, essa Kundalini Logos estaria harmonizando, sincronizando o microcosmo, o indivíduo, com o macrocosmo, a criação, o uno. E essa sincronia total culminaria na dissolução da consciência individual lá no Sahasrara Chakra, o famoso lótus das 1000 pétalas. Que geralmente é visto como o objetivo final, né? A iluminação. Pois é. Só que as fontes chamam esse estado de nirvana, mas, para o Vilya, o buscador dessa via hiperbórea, isso é a armadilha final. É um objetivo a ser evitado a qualquer custo. É a perda total da identidade separada. Quer dizer, então, que despertar a Kundalini
algo que tanta gente busca, seria perigoso nessa visão. Isso vai totalmente contra o que a gente costuma ouvir, né? Perigosíssimo. Se feito sem o direcionamento correto, como está descrito nessas fontes. O risco central é justamente esse: a perda da individualidade conquistada a duras penas, a reabsorção pela consciência cósmica do demiurgo. E como seria esse direcionamento incorreto? Os textos alertam especificamente que se a Kundalini for despertada por seus próprios meios, quer dizer, sem uma intenção ativa e uma gnose, um conhecimento direto, por parte do praticante, ela automaticamente assume a forma do que eles chamam de mãe primordial. Mãe primordial. O que seria isso? Esse arquétipo da mãe primordial, nessa visão, está ligado à nossa ancestralidade animal, a herança biológica natural do Passu. Passu é o termo que eles usam para designar o ser humano comum, não desperto, que ainda está totalmente imerso na natureza e na criação demiúrgica. Entendi. Então despertar a Kundalini sem controle só reforçaria esses laços com a natureza, com o ciclo comum da vida. Exatamente. Reforçaria os laços com a obra do demiurgo, com o ciclo natural de nascimento e morte. Já a meta hiperbórea, como a gente falou, é o oposto radical. Isolar-se do demiurgo e da sua criação, conquistar a individualidade absoluta, um estado ou poder que eles associam a algo chamado vril. Vril. Já ouvi esse termo em outros contextos também. Sim, ele aparece em algumas tradições esotéricas, e para alcançar isso, o eu do Virya precisa despertar a Kundalini ativamente, ele não pode simplesmente deixá-la subir. Ele não pode deixar que ela assuma a forma padrão da mãe primordial. Ele tem que controlar a forma. Determinar a forma dela. Isso, ele precisa, através da sua própria vontade e conhecimento, a tal da gnose, determinar a forma que essa energia vai tomar. Ele tem que plasmar a Kundalini com uma imagem específica, uma imagem que venha da sua própria essência espiritual, não da natureza. E aqui a coisa fica ainda mais intrigante. Como exatamente alguém conseguiria determinar a forma da Kundalini? Isso parece uma tarefa gigantesca, deve exigir um preparo interno muito específico, imagino eu. Exige e muito. Antes mesmo de pensar em trilhar esses caminhos de liberação que eles descrevem, como esse tantra hiperbóreo, os textos insistem que é absolutamente necessário resolver o que eles chamam de relações kármicas, principalmente com a família de origem. Eles introduzem um conceito-chave para isso: a prova de família. Prova de família. O que seria isso? Tem a ver com terapia familiar? Não exatamente, é algo bem mais interno e radical, eu diria. A ideia central aqui é que todos os nossos afetos pelos parentes, amor, ódio, mágoa, dependência, tudo isso, são vistos como ilusórios. Ilusórios? Como assim? A gente sente de verdade. Sim, a gente sente, claro. Mas a ilusão, para eles, está na origem e na função disso. Seria parte de um grande processo arquetípico familiar. Esses laços emocionais nos prendem ao karma, à repetição de padrões ancestrais e nos mantêm vinculados ao ciclo de reencarnações, dentro dessa visão deles. A prova de família, então, não é algo externo que você faz com a família. É um processo interno profundo. E como funciona esse processo interno? Consiste em reintegrar o arquétipo familiar dentro de si mesmo. O objetivo é anular o poder dessas relações externas através de uma forma radical de empatia recíproca. O praticante tem que se esforçar para se ver a partir da perspectiva do parente, sabe? Tentar sentir o que ele sente em relação a nós, entender a dinâmica pelo lado dele. Nossa, isso parece bem difícil. É muito difícil. O objetivo é fazer isso até que a ilusão da separação, que é baseada nesses afetos condicionados e reativos, se dissolva internamente. Não é perdoar no sentido comum, nem esquecer. É mais como compreender a engrenagem arquetípica por trás daquela relação específica e, com essa compreensão, neutralizar o poder que ela tem de nos prender emocional e karmicamente. E só depois disso a pessoa estaria pronta.
Só depois dessa reintegração interior, que, segundo os textos, alegoricamente aumenta o fluxo do sangue puro, um conceito simbólico importante para eles, ligado a uma herança espiritual hiperbórea perdida, é que o Virya estaria realmente pronto para buscar o que eles chamam de centro ou a origem. Ou seja, a liberação espiritual definitiva desse ciclo da criação. Interessante essa conexão forte entre resolver o interno familiar para poder lidar com o cosmológico, digamos assim. E falando em relações, as fontes fazem uma distinção muito forte e bem radical mesmo entre dois tipos de mulher nesse contexto tântrico específico deles, né? A mulher Eva e a mulher Kali. O que cada uma representa nesse sistema? Sim, essa distinção é absolutamente central para a gente pegar a ideia do Tantra hiperbóleo que os textos descrevem. A mulher Eva, para eles, está associada à mulher de carne, à figura da mãe biológica, ao arquétipo feminino da Shakti como força criadora da natureza, a energia do demiurgo, entende? A energia que mantém o mundo funcionando como ele é. Exato. E por isso, para essas fontes, ela tem um papel fixador. O que significa isso? Que ela tende a interromper ou fixar a evolução espiritual ou arquetípica do parceiro, mantendo ele preso aos limites do mundo formal, aos padrões culturais, sociais, biológicos estabelecidos. Ela representa a continuidade da espécie, a estabilidade do mundo criado, mas do ponto de vista hiperbóreo, isso é um obstáculo para essa liberação radical que eles buscam. Ok, entendi. A mulher Eva. E a mulher Kali? Qual o papel dela? A mulher Kali é apresentada como essencial, indispensável mesmo para a prática desse tantra deles. Ela é descrita como aquela que tem o poder de revelar, ou seja, tirar o véu, trazer de volta à consciência o rosto esquecido de Lilith. Lilith. Quem seria Lilith nessa história? Nessa mitologia particular deles, Lilith é a figura da companheira espiritual primordial do Virya, a parceira original dele antes da suposta queda na matéria. A recordação vívida de Lilith, que seria catalisada pela interação com a mulher Kali, é vista como crucial para o Virya reencontrar a sua verdadeira orientação espiritual e ter a força para se separar da criação. Entendi a distinção. Mas essa mulher Kali não parece ser uma figura, digamos, fácil ou agradável nos textos, né? Ela soa bastante perigosa também. Definitivamente não é fácil nem agradável no sentido convencional. As fontes afirmam que a mulher Kali possui o que eles chamam de signo da morte. Signo de morte? O que é isso? É descrito como uma característica intrínseca dela. Ela não busca ser amada com o coração, da maneira sentimental comum. E é dito que ela destruiria quem tentasse amá-la assim. A função dela é outra. Ela é descrita como o portal necessário para que o espírito dela, ou seja, a essência de Lilith, possa se manifestar vindo de um lugar fora do tempo comum, da eternidade. E como ela faz isso? Através dessa periculosidade? É dito nos textos que é através do ódio que talvez a gente possa entender melhor como uma indiferença ativa, um desafio constante, uma recusa em se encaixar nos papéis esperados por parte da mulher Kali, que Kali emerge. Ou seja, a força arquetípica de Kali, que é ligada à destruição do velho e à transformação radical, se manifesta através dela. A energia de Kali, a deusa hindu? Aparentemente, sim, associada a essa figura feminina específica, e é essa manifestação que possibilitaria ao praticante, o sadhaka, recordar Lilith e, crucialmente, ter a força e a clareza para realizar a plasmação correta da energia Kundalini. Aquela que a gente falou antes, de dar a forma certa. Entendi. O papel dela é ser um catalisador difícil, mas necessário. Isso tudo nos leva, imagino, ao próprio ritual tântrico hiperbóreo. As fontes falam de um ritual dos 5 desafios, ou 5 M's, como às vezes é chamado no Tantra. Como ele é descrito aqui nesse contexto? Exato, 5 desafios são mencionados: tomar vinho, madhya, comer carne, mansa, peixe, matsya, grãos ou talvez germen de trigo, mudra,
embora mudra geralmente se refira a gestos, aqui parece ligada a um alimento. E o quinto e mais crucial, praticar o coito ritual, o maituna. O foco absoluto do ritual descrito está nesse maituna, realizado especificamente com a mulher Kali. E como seria esse ritual? Tem detalhes? Sim, o procedimento detalhado nas fontes é bem específico e cheio de simbolismo. Inclui etapas como o beijo negro, descrito como um beijo na região próxima ao ânus, que teria um significado particular nesse contexto. A pronúncia do mantra Lilith em momentos-chave do ritual também é muito enfatizada, e a adoção da posição de Lilith, onde a mulher fica sobre o homem, permanecendo inicialmente imóvel. Há uma forte ênfase no controle da energia sexual e na retenção seminal por parte do homem, o sadaka. Retenção seminal. Isso é comum em algumas práticas tântricas, né? Mas qual o objetivo final aqui? Aqui está a grande diferença. O ponto fundamental, o objetivo no clímax do ritual é radicalmente diferente do que se costuma associar ao Tantra. Não se busca a união estática, a dissolução no parceiro ou no cosmos. Pelo contrário, o objetivo é a identificação consciente do sadaka com uma figura que eles chamam de grande antepassado hiperbóreo, um arquétipo da origem espiritual pré-cósmica. Identificação e ao mesmo tempo. E simultaneamente a plasmação, ou seja, o ato de ativamente moldar, dar forma ao ovo de Kundalini Shakti, a energia Kundalini concentrada, com o rosto de Lilith, a amada original que foi recordada através da Kali. É essencial que essa plasmação seja feita com a imagem de Lilith e não com o arquétipo da mãe primordial, que é associado à mulher Eva e à natureza. Então, se eu peguei a ideia, o objetivo final não é prazer ou união no sentido comum, mas sim usar a intensidade toda do ritual e a interação com a mulher Kali para, hackear a própria energia vital, a Kundalini, e imprimir nela uma imagem específica, a de Lilith, que representa essa origem perdida e a separação da matéria. É quase uma reprogramação interna radical. O que mais as fontes dizem sobre as consequências disso? Parece algo bem extremo. É exatamente isso, uma reprogramação interna radical e cheia de paradoxos, como você disse. Os textos sugerem uma consequência bastante sombria e enigmática, que a conquista da imortalidade espiritual pelo sadaka e o nascimento simbólico de Lilith, com um corpo feito da energia Kundalini plasmada, implicariam na morte da mulher Kali. Morte? Como assim? Morte literal? Olha, é ambíguo. Pode ser uma morte simbólica do papel dela, ou, em algumas passagens, soa mais literal mesmo. O tal signo de morte que ela carrega se inverteria para dentro, consumindo-a, no momento em que o sadaka atinge a meta da imortalidade separada. É bem pesado. Nossa! Pesado mesmo. E tem mais alguma consequência? Além disso, menciona uma experiência que pode ocorrer durante ou após o ritual, chamada expansão gnóstica. Isso aconteceria ao se conectar com o rio Vilano, que é uma corrente alegórica do sangue puro ou da herança espiritual hiperbórea. Seria uma vivência de consciência expandida, de recordação dessa origem pré-cósmica, potencialmente avassaladora, que dissolveria as barreiras do ego comum e daria acesso direto à gnose, ao conhecimento hiperbóreo. Uma experiência transformadora, então. Extremamente. E tem um último ponto interessante nas fontes que ajuda a contextualizar por que eles propõem um caminho tão específico e, de certa forma, ocidentalizado, sabe? É o conceito de geocronia. Geocronia. O que seria isso? Tem a ver com geografia e tempo? Precisamente. A geocronia, como está descrita ali, sugere que diferentes regiões do planeta têm relações distintas com o desenrolar do tempo histórico e principalmente com o ciclo cósmico atual, que eles, assim como os hindus, chamam de Kali Yuga, a Idade das Trevas.
E qual a diferença entre as regiões? Especificamente, as fontes afirmam que a Índia, que é o berço do yoga e do tantra mais conhecidos, estaria temporalmente mais longe do fim da Idade das Trevas do que a Europa. O Ocidente estaria mais próximo do fim do ciclo. Ah, entendi. Como se o tempo corresse diferente em relação ao fim do ciclo. Aquela sociedade secreta alemã do início do século XX. Esse tantra ocidental seria ajustado às condições culturais, psicológicas e à urgência espiritual do Ocidente, que estaria mais perto do ponto de ruptura do ciclo atual. Entendi. Faz sentido dentro da lógica deles. Então essa visão toda sobre Tantra e Kundalini que a gente explorou hoje é realmente muito particular, né? Fica claro que não se trata de uma busca pela unidade com o cosmos, com a natureza ou com o divino, como normalmente se entende. É, na verdade, uma estratégia complexa e bem radical, que visa a separação, a individuação absoluta e a recuperação de uma suposta natureza espiritual hiperbórea que teria sido perdida. Exatamente essa ideia central. Recapitulando rápido, a gente viu a Kundalini ser reimaginada não como energia pura, mas como um logos microcósmico, uma palavra interior. Vimos os perigos associados à sua fusão com o Criador, o Demiurgo, a necessidade de um trabalho interno prévio para resolver os laços kármicos familiares através da tal prova de família. O papel crucial e, nossa, bem ambivalente da mulher Kali como chave para recordar a parceira original perdida Lilith. E, finalmente, um ritual mais Shunan, muito específico, cujo objetivo não é a união, mas sim plasmar a própria essência Kundalini com a forma recordada de Lilith, rejeitando ativamente o arquétipo da mãe primordial. É isso. E é fundamental reforçar, né? Que a gente está apresentando os conceitos exatamente como descritos nas fontes que recebemos. Não é opinião nossa. Estamos falando de um sistema de crenças esotérico bastante intrincado, com uma cosmologia, uma antropologia e uma linguagem muito próprias que podem soar chocantes ou controversas para muita gente. Com certeza. A distinção central que permeia tudo isso é entre o objetivo que eles chamam de esotérico, a fusão com o todo, e o objetivo esotérico hiperbóreo, a individuação absoluta e a separação radical da criação. Essa é a chave para entender essa perspectiva única sobre práticas como o Tantra. E para a gente pensar um pouco, ficam algumas das ideias mais provocadoras levantadas por essas fontes, né? Por exemplo, essa noção de que a própria natureza e a eficácia de uma prática espiritual como o Tantra poderiam depender não só da intenção de quem pratica, mas também da posição temporal de uma cultura dentro de um grande ciclo cósmico como o Kali Yuga. Será que o lugar e o tempo o influenciam tanto assim? É uma pergunta interessante que eles colocam. E também essa ideia bastante incomum da Kundalini não ser apenas energia bruta, mas um verbo interior, uma força que pode ser ativamente moldada pela consciência e pela intenção gnóstica do praticante, para servir a um propósito de libertação que vai na contramão do que geralmente se busca. São conceitos que, sem dúvida, desafiam muitas das nossas ideias mais estabelecidas sobre espiritualidade, seja ela oriental ou ocidental. Fica aí para a gente refletir. Para uma melhor compreensão deste tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.